O cheiro de antisséptico não conseguia disfarçar as notas de riqueza que permeavam o ar da mansão. Algo como couro envelhecido, colônia cara e o tipo de limpeza que só vem de uma faxina profissional diária. Meus passos ecoavam no chão de mármore enquanto eu seguia a senhora Vega. Ela era a governanta de rosto severo. Seu cabelo com mechas prateadas estava puxado para trás com tanta força que parecia esticar sua pele. Ele não gosta de estranhos, ela disse sem se virar para me olhar. Seu sotaque era forte, espanhol ou talvez colombiano. Mas agora não temos escolha. A enfermeira regular dele pediu demissão há 2 dias. Eu agarrei meu certificado de assistente de enfermagem como se fosse algum tipo de escudo. 3 meses de aulas noturnas depois dos meus turnos como garçonete. E foi aqui que isso me levou. A imensa propriedade de um homem cujo nome fazia as pessoas do nosso bairro se benzerem. Ou olharem nervosamente por cima dos ombros. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse. Não de verdade. Tudo o que eu entendia era que este trabalho pagava 4 vezes o que eu ganhava na lanchonete. E com as contas médicas da mamãe se acumulando e a mensalidade da faculdade da Lily vencendo, eu não podia me dar ao luxo de ser exigente. A senhora Vega parou abruptamente diante de um par de portas duplas de mogno. O senhor Castellano valoriza sua privacidade. Você vai ajudá-lo com o banho, a se vestir e com os medicamentos. Nada mais. Você não faz perguntas. Você não fala sobre o que vê ou ouve. Você vem, faz o seu trabalho e vai embora. Entendeu? Eu assenti. Mas meu coração martelava contra minhas costelas. Todos na cidade conheciam Victor Castellano, mesmo que nunca tivessem visto seu rosto. Seu nome era sussurrado em conexão com tudo. Desde esquemas de proteção até contrabando internacional. Os jornais o chamavam de o Rei da Costa Leste, mas a polícia não podia ou não queria tocá-lo. E agora eu ia dar banho nele. As portas se abriram para revelar um quarto maior que todo o meu apartamento. A luz do sol entrava por janelas que iam do chão ao teto. Elas davam para jardins bem cuidados. A cama era enorme, coberta com o que parecia ser seda, mas estava vazia. Meus olhos foram atraídos para o canto mais distante do quarto. Lá, um homem estava sentado em uma cadeira de rodas, de costas para nós, de frente para a janela. Senhor Castellano, anunciou a senhora Vega. Esta é Helena Reyes, a nova assistente de enfermagem. Ele não se virou, não nos deu a menor atenção. A senhora Vega me lançou um olhar severo. Vou deixar vocês a sós. O banho dele já está preparado no banheiro ao lado. Chame se precisar de algo. Há guardas do lado de fora. A última parte não soou como uma oferta de ajuda. Soou como um aviso. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio no quarto se tornou uma coisa viva, pressionando minha pele. Eu respirei fundo e dei um passo à frente. Senhor Castellano, sou Helena. Vou ajudá-lo com seu banho hoje. Ainda nada. Conforme me aproximei, pude ver que ele estava impecavelmente vestido. Usava calças sob medida e uma camisa branca engomada, apesar de estar confinado à cadeira de rodas. Seu cabelo escuro tinha mechas prateadas nas têmporas. Estava penteado para trás, revelando um perfil forte. Ele não era velho, talvez no final dos seus 40 anos, mas havia algo na rigidez de seus ombros que falava de dor. Gostaria que eu o ajudasse a ir para o banheiro agora? Tentei novamente, contornando-o para ficar de frente para ele. Foi quando vi seus olhos, escuros como a meia-noite, afiados como lâminas. Eles me atravessaram com uma intensidade tal que quase dei um passo para trás. Aqueles olhos não pertenciam a um homem incapacitado. Pertenciam a um predador. Então você é a que eles enviaram para ver o rei caído, ele disse. Sua voz era um murmúrio baixo que parecia reverberar no meu peito. Seu sotaque era leve, mas inconfundível, adicionando uma qualidade musical às suas palavras. Eu engoli em seco. Estou aqui para ajudar com o seu banho, senhor. Um sorriso curvou seus lábios, mas não alcançou aqueles olhos escuros. Claro que está. É o que todas dizem no início. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer com aquilo, mas eu não queria perguntar. Em vez disso, fui para trás de sua cadeira de rodas e comecei a empurrá-lo em direção ao banheiro. Ele era mais pesado do que eu esperava, puro músculo sob as roupas finas. O banheiro era uma maravilha de mármore e acessórios dourados. Uma banheira grande já estava cheia de água fumegante. A superfície estava coberta com algo que parecia pétalas de flores. A senhora Vega mencionou que você sofreu um acidente, eu disse, travando a cadeira de rodas ao lado da banheira.
Posso perguntar o que aconteceu? Não, a palavra foi como uma porta batendo com força. Eu assenti, lembrando a mim mesma por que estava ali. Pelo dinheiro. Apenas pelo dinheiro. Vou precisar despí-lo agora, eu disse, mantendo minha voz profissional. Eu já tinha feito isso durante meu treinamento. Embora, admito, nunca com alguém tão intimidador. Serei gentil. Ele virou aqueles olhos penetrantes para mim novamente. Tenho certeza que será. Helena Reyes, 27 anos, morava nos apartamentos Parkview, número 1842. Filha de Maria, que tem câncer de ovário em estágio 3. Irmã de Lily, que estuda bioquímica na Universidade Estadual. Como estou indo até agora? Gelo percorreu minhas veias. Como você sabe tudo sobre mim? Ele segurou meu pulso com uma força surpreendente. Eu sei tudo sobre todos que entram na minha casa. Sua verificação de antecedentes foi completa. Minha boca secou. Isso é uma invasão de privacidade. Privacidade é um luxo que você não pode pagar. Não com os tratamentos da sua mãe custando $4.300 por mês. E a mensalidade da sua irmã em $22.000 por ano. Seu polegar desenhou círculos no meu pulso, enviando arrepios indesejados pelo meu braço. Não quando você está com 3 meses de aluguel atrasado e se mudou recentemente para o sofá da sua amiga Jade. Eu puxei minha mão, a raiva superando temporariamente o medo. Você está me ameaçando? Para minha surpresa, ele riu. Um som rico e genuíno que transformou seu rosto. Por um momento, vislumbrei o homem que ele poderia ter sido em outra vida. Bonito, carismático. Se eu estivesse te ameaçando, Helena, você não precisaria perguntar. O sorriso desapareceu. Agora, vamos continuar com este banho ou você prefere ir embora? Embora eu deva mencionar que o cargo paga $30 por hora, em dinheiro, sem impostos. A quantia me deixou tonta. Era mais do que eu ganhava em 3 horas na lanchonete. Com esse tipo de dinheiro, eu poderia colocar a mamãe naquele ensaio clínico em Boston. Poderia ajudar a Lily com seus livros. O banho, eu disse com firmeza. Vamos continuar com o banho. Ele assentiu, aparentemente satisfeito. Boa escolha. Eu o ajudei a tirar o casaco primeiro. Depois comecei a desabotoar sua camisa. Meus dedos tremiam um pouco, mas mantive meu rosto neutro. Seu peito era musculoso e bronzeado, marcado por cicatrizes. Algumas cirúrgicas, outras que pareciam ferimentos de bala. Uma tatuagem enorme cobria seu ombro direito e parte do peito. Um desenho complexo de um leão cercado por símbolos que eu não reconheci. Quando fui alcançar seu cinto, ele segurou minhas mãos novamente. Antes de continuarmos, há algo que você deve saber. Sua voz ficou mais baixa. Eu não estou realmente paralisado. Eu congelei. O quê? A cadeira de rodas é uma precaução, uma peça de teatro para meus inimigos que acreditam que conseguiram me quebrar. Seu aperto se intensificou. Pouquíssimas pessoas sabem dessa verdade. As que sabem estão mortas ou no meu círculo mais íntimo. Você agora pertence à última categoria. Você entende o que isso significa? Eu não entendia, não completamente. Mas um nó frio de pavor se formou no meu estômago. Por que você está me contando isso? Seus olhos nunca deixaram os meus. Porque, Helena Reyes, eu venho te observando há muito mais tempo do que você imagina. Você não está aqui por acidente. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu não entendo. Você vai entender. Ele soltou minhas mãos e começou a se levantar. Ergueu-se da cadeira de rodas com uma graça fluida que desmentia qualquer deficiência. Ele era muito mais alto que eu, com pelo menos 1,80 m de altura. Tinha ombros largos e era intimidador. Eu recuei até bater na bancada de mármore. O que você quer de mim agora? Apenas o banho que você prometeu. Ele se aproximou, forçando-me a inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Depois disso, discutiremos por que você está realmente aqui. Eu deveria ter corrido. Tudo dentro de mim gritava para fugir, para ficar o mais longe possível deste homem e desta mansão. Mas então pensei no rosto pálido da mamãe, enquanto ela suportava outra rodada de quimioterapia. Pensei nas ligações desesperadas da Lily sobre os custos dos livros didáticos. E então eu fiquei. Peguei o sabonete com as mãos trêmulas, enquanto Victor Castellano entrava na banheira. Seus olhos escuros nunca deixaram os meus. Eu não tinha ideia, na época, que este primeiro encontro bizarro, este engano, seria a parte menos chocante do meu envolvimento com o homem mais perigoso da cidade.
Eu não poderia saber que, no final da semana, estaria correndo para salvar minha vida. Ou que, de alguma forma, e apesar de tudo, eu me veria correndo em direção a ele, em vez de para longe. A água ondulava ao redor de seu corpo poderoso enquanto ele se acomodava na banheira. O vapor subia entre nós como um véu prestes a ser rasgado. Vamos começar, ele disse. E de alguma forma soou como uma promessa e uma ameaça. Minhas mãos tremiam enquanto eu ensaboava a esponja com um sabonete caro. Tinha cheiro de sândalo e algo mais escuro, mais exótico. Victor Castellano me observava com aqueles olhos predatórios, aparentemente divertido com meu desconforto. Você tem perguntas, ele afirmou. Não perguntou. Eu mantive meus olhos fixos na esponja, evitando a visão de seu peito musculoso emergindo da água. Não é meu lugar fazer perguntas. Uma contenção incomum em alguém tão jovem. A água se agitou quando ele se inclinou para trás, expondo a coluna de seu pescoço. Vá em frente, pergunte. Eu posso até responder. Eu hesitei, depois encontrei seu olhar diretamente. Por que fingir ser deficiente? Por que me contar a verdade? Seu sorriso foi lento, calculado. A primeira resposta é simples. Quando seus inimigos pensam que você está fraco, eles se tornam descuidados. A cadeira de rodas oferece vantagens estratégicas. Comecei a lavar seus ombros, mantendo meu toque clínico apesar da intimidade da situação. Sua pele estava quente sob meus dedos, marcada com mais cicatrizes do que eu havia notado inicialmente. Uma tapeçaria de violência gravada na carne. E a segunda resposta, insisti, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Por que contar a você? Ele segurou meu pulso novamente, puxando-me para mais perto. Fiquei perigosamente inclinada sobre a banheira. A água encharcou a frente do meu uniforme, porque eu precisava ver sua reação para confirmar o que eu já suspeitava sobre você. E o que é? Minha voz saiu como um sussurro. Que você está desesperada o suficiente para guardar segredos, mas não corrompida o suficiente para explorá-los. Ele me soltou e eu me endireitei, com o coração acelerado. Uma combinação rara no meu mundo. Voltei a dar banho nele, movendo a esponja por seus braços. Tentei manter alguma aparência de distanciamento profissional. Eu ainda não entendo por que estou aqui. Você está aqui porque há 3 meses um homem chamado Daniel Reyes roubou algo que me pertence. Ele disse isso casualmente, como se estivesse discutindo o tempo, e não o que eu supunha ser um roubo punível com a morte em seu mundo. A esponja escorregou dos meus dedos subitamente dormentes, caindo na água da banheira. Daniel, seu ex-marido. Sim. A expressão de Victor endureceu. O pai da criança que você perdeu. O quarto pareceu inclinar. Como ele poderia saber sobre isso? O aborto espontâneo aconteceu há 4 anos. Uma tragédia particular que, no final, destruiu meu breve casamento com Daniel. O que Daniel tem a ver comigo? Minha voz soou estranha, distante. Eu não falo com ele há anos, talvez. Mas ele tem observado você, e agora está tentando usá-la. Eu balancei a cabeça, recuando da banheira. Isso é impossível. Daniel se mudou para a Califórnia depois do divórcio. Ele nem sabe onde eu moro agora. Victor pegou uma toalha, levantando-se em um movimento fluido. A água escorria por seu corpo enquanto ele saía da banheira, sem vergonha de sua nudez. Eu desviei o olhar, mas não antes de notar a força magra de suas pernas. Pernas que não deveriam pertencer a alguém supostamente confinado a uma cadeira de rodas. Daniel Reyes voltou a esta cidade há 6 meses, ele disse, enrolando a toalha na cintura. Ele está trabalhando para a família Moretti agora. Meus rivais. O nome me causou um arrepio. Até eu sabia sobre as disputas de território sangrentas entre as famílias criminosas Castellano e Moretti. O que isso tem a ver comigo? Repeti, embora uma suspeita enjoativa estivesse se formando no meu estômago. Victor se moveu em minha direção com a graça fluida de um predador. Apesar da toalha, ele era intensamente intimidador. Um homem acostumado ao poder, a ser temido. 3 dias atrás, minha equipe de segurança interceptou comunicações. Elas revelaram o último plano dos Moretti. Eles pretendiam colocar alguém perto de mim. Alguém que pudessem manipular. Alguém com acesso aos meus aposentos privados e medicamentos. Seus olhos se estreitaram. Sua inscrição para a vaga de enfermagem chegou no dia seguinte, com um timing impecável e referências que, quando investigadas, se mostraram falsas. Não. Eu ofeguei, um choque genuíno me inundando.
Eu me inscrevi porque vi o anúncio online. Eu precisava do dinheiro. O anúncio que ficou no ar por apenas 4 horas no meio da noite. Aquele que exigia credenciais avançadas de enfermagem que você mal possui. Ele ergueu uma sobrancelha. Não insulte minha inteligência, Helena. Eu não estou trabalhando para ninguém, insisti, o pânico subindo pela minha garganta. Eu nem sei onde Daniel está. Victor me estudou por um longo momento. Talvez não conscientemente, mas alguém arranjou para que você encontrasse aquele anúncio de emprego. Alguém garantiu que sua inscrição se destacasse. Alguém está usando você como um peão involuntário. Minha mente disparou. O anúncio de emprego parecia bom demais para ser verdade. Pagava bem demais para as qualificações exigidas. Minha amiga Jade me encaminhou, insistindo que eu me inscrevesse imediatamente. Jade, sussurrei, as peças se encaixando. Ela deve estar conectada a Daniel de alguma forma. Sua colega de quarto tem saído com Miguel Santoro nos últimos 2 meses, Victor confirmou. Miguel trabalha para Daniel, que trabalha para os Moretti. A traição me atingiu como um golpe físico. Jade sabia o quão desesperada eu estava por dinheiro. Tinha me oferecido seu sofá quando eu não conseguia pagar o aluguel. Todo esse tempo, ela estava me armando uma cilada. Então, o que acontece agora? Minha voz tremeu. Você vai me matar? Para minha surpresa, Victor riu novamente. Aquele mesmo som rico que transformou suas feições severas em algo quase acessível. Se eu quisesse você morta, Helena, não estaríamos tendo esta conversa. Ele passou por mim e foi para o quarto, onde um terno estava estendido na cama. Eu o segui hesitante, ainda tentando processar tudo o que ele me disse. Por que me contar tudo isso? Perguntei. Por que não apenas me dispensar na porta? Ele começou a se vestir com eficiência praticada, aparentemente despreocupado com minha presença. Porque você, sem saber, me apresentou uma oportunidade. Uma que pode ser benéfica para nós dois. Cruzei os braços sobre o peito. Não vou espionar para você nem machucar ninguém. Nobre, mas estou oferecendo algo mais simples. Ele abotoou a camisa, aqueles olhos escuros fixos em mim. Continue exatamente como planejado. Aceite o emprego. Volte para o apartamento da sua amiga. Haja como se nada tivesse mudado. Enquanto faz o quê? Exatamente nada. Absolutamente nada. Ele ajeitou a gravata. Deixe que pensem que o plano deles está funcionando. Deixe que acreditem que você é a ferramenta involuntária deles. Enquanto isso, você estará sob minha proteção. E por que você me protegeria? A pergunta saiu mais desafiadora do que eu pretendia. Victor se moveu em minha direção, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua pele recém-lavada. Sentir o calor que irradiava de seu corpo. Porque você é a isca perfeita. Através de você, posso dar aos Moretti exatamente a informação que quero que eles tenham. E, eventualmente, você me levará direto a Daniel Reyes e ao que quer que ele tenha roubado de mim. O cálculo em sua voz me causou um arrepio. E o que acontece comigo quando isso acabar? Algo mudou em sua expressão. Uma suavidade ao redor dos olhos, tão breve que eu poderia ter imaginado. Você será compensada generosamente. O suficiente para pagar as contas médicas de sua mãe e a educação de sua irmã. Um novo começo em algum lugar longe daqui, se você desejar. Parecia bom demais para ser verdade. Provavelmente era. Mas que escolha eu tinha? E se eu recusar? Sua expressão endureceu novamente. Então você sai por aquela porta sem nada. Volta para uma casa onde está cercada por pessoas que trabalham para meus inimigos e arrisca a sorte. Eles não serão gentis quando descobrirem que você falhou em sua missão, quer você soubesse disso ou não. Uma batida na porta nos interrompeu. Sem esperar por uma resposta, a senhora Vega entrou. Seus olhos aguçados avaliaram a cena. Victor totalmente vestido, e eu ainda de pé, sem jeito, com meu uniforme manchado de água. Sua reunião é em 20 minutos, senhor Castellano, ela anunciou, me dando um olhar desconfiado. Obrigado, Helena. Victor assentiu, depois gesticulou para mim. A senhorita Reyes se juntará à nossa equipe permanentemente. Por favor, mostre a ela a suíte de hóspedes onde ela ficará. Tanto a senhora Vega quanto eu o encaramos surpresas. Senhor, ela questionou, a situação de moradia da senhorita Reyes foi comprometida. Ela estará mais segura aqui. Faça os arranjos necessários. Seu tom não deixava espaço para discussão. Os lábios da senhora Vega se afinaram, mas ela assentiu. Como desejar? Victor se virou para mim. Continuaremos nossa discussão durante o jantar.
7 horas. Não foi um pedido. Nada com este homem era. Preciso pegar minhas coisas, protestei fracamente. Minha mãe, sua mãe será transferida para a ala particular do Hospital Memorial até esta noite. Ele ajeitou os punhos da camisa. Sua irmã receberá a notificação de que sua mensalidade foi paga integralmente até a formatura. Quanto aos seus pertences, dê a Helena uma lista do que você precisa. Nada será recuperado do apartamento da sua amiga. Minha cabeça girou. Você não pode simplesmente reorganizar minha vida inteira em uma tarde. O olhar que ele me deu foi quase de pena. Eu já fiz isso, Helena. No momento em que você entrou pela minha porta, sua antiga vida lá acabou. Ele se moveu em direção à cadeira de rodas, acomodando-se nela com facilidade praticada. A única questão agora é como será sua nova vida. Enquanto a senhora Vega me conduzia para fora do quarto, olhei para trás e vi Victor me observando. Aqueles olhos escuros, calculistas, avaliadores. Tive a nítida sensação de que acabara de fazer um pacto com o próprio diabo. A suíte de hóspedes era maior do que qualquer apartamento em que eu já havia morado. Tinha uma cama de dossel, uma área de estar e um banheiro privativo que caberia confortavelmente minha antiga cozinha inteira. Janelas do chão ao teto davam para os mesmos jardins bem cuidados visíveis do quarto de Victor. E percebi, com um sobressalto, que a suíte dele devia ser diretamente acima da minha. O jantar é servido pontualmente às 7, informou a senhora Vega. Sua desaprovação era evidente em cada sílaba. O senhor Castellano espera pontualidade. Quando ela saiu, afundei na cama, minhas pernas não conseguindo mais me sustentar. No espaço de algumas horas, meu mundo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo. Meu emprego, minha casa, até mesmo os cuidados com minha família. Tudo agora controlado por um homem que se movia entre uma cadeira de rodas e pernas perfeitamente funcionais com a mesma facilidade com que outros trocavam de roupa. Um homem que acreditava que meu ex-marido o havia roubado. Um homem que pretendia me usar como isca. Eu deveria estar apavorada, e parte de mim estava. Mas outra parte, uma parte que eu não reconhecia, sentia algo perigosamente próximo da euforia. Por anos, eu estive me afogando em responsabilidades e preocupações. Cada decisão ditada pela necessidade financeira. Agora, para o bem ou para o mal, essas decisões haviam sido tiradas de mim. Enquanto o sol da tarde lançava longas sombras pelo quarto luxuoso, eu me perguntava que segredos esta mansão guardava. E me perguntava, com um arrepio que não era inteiramente de medo, que outras surpresas Victor Castellano tinha reservadas para mim. O jantar com Victor Castellano não foi o que eu esperava. Em vez da sala de jantar formal que eu havia vislumbrado mais cedo, com sua mesa enorme que poderia acomodar 20 pessoas, fui levada a um espaço menor e mais íntimo. Um terraço privado com vista para as luzes da cidade, com uma mesa posta para 2. Ele já estava esperando quando cheguei, sentado em sua cadeira de rodas, com um copo de líquido âmbar na mão. Sob o brilho suave de lanternas estrategicamente posicionadas, com a cidade se estendendo abaixo de nós como um tapete de estrelas, ele parecia menos um temido chefe do crime e mais um empresário de sucesso apreciando a vista de sua cobertura. Helena. Ele não se virou, mas de alguma forma soube que era eu. Pontual. Aproximei-me com cautela, observando a elegante mesa posta, a garrafa de vinho já respirando, as travessas de prata cobertas. Nenhuma senhora Vega à vista, nenhum guarda visível, embora eu não tivesse dúvidas de que estavam por perto. Eu não trouxe nada apropriado para vestir, eu disse, gesticulando sem jeito para minhas roupas emprestadas. Calças pretas simples e uma blusa que haviam sido entregues no meu quarto, junto com um guarda-roupa inteiro exatamente do meu tamanho. Outro lembrete perturbador de quão minuciosamente ele me havia investigado. Você está perfeita. Seus olhos seguiram meu movimento enquanto eu me sentava no lugar oposto a ele. Um predador observando uma presa em potencial. Você está confortável em suas novas acomodações? O quarto é lindo, admiti. Mas isso não muda o fato de que sou essencialmente uma prisioneira aqui. Um toque de sorriso apareceu em seus lábios. Uma prisioneira em uma gaiola dourada ainda é uma prisioneira. É isso? Ele serviu vinho em meu copo sem perguntar se eu queria. Beba. Vai ajudar com o choque. Tomei um gole, o sabor rico explodindo na minha língua. Eu não sabia nada sobre vinhos finos, mas até eu podia dizer que aquilo custava mais do que meu aluguel mensal.
Eu liguei para o hospital. Minha mãe foi transferida para uma suíte particular. A enfermeira me disse que todas as despesas dela estão cobertas, como prometido. Ele levantou as tampas dos nossos pratos, revelando bifes perfeitamente selados, vegetais assados e algo que parecia risoto. Eu cumpro minha palavra, Helena. Sempre. Deixei meu vinho de lado. Por que todo esse trabalho? Você poderia ter contratado qualquer um para ser sua isca. Não qualquer um. Ele cortou um bife com movimentos precisos. Precisava ser você por causa de Daniel. Sim. E não. Seus olhos escuros encontraram os meus por cima da borda do copo. Daniel Reyes é apenas um soldado em uma guerra maior. Substituível. O que ele roubou, no entanto, não é. Empurrei a comida no prato. Meu apetite diminuído pela ansiedade. O que ele pegou? Victor me estudou por um longo momento antes de responder. Informação. Do tipo que poderia desmantelar tudo o que construí nos últimos 20 anos. Material de chantagem, traduzi. Entre outras coisas. Ele pousou os talheres. Seu ex-marido acessou registros financeiros, listas de clientes, redes de distribuição e evidências de certos acordos com pessoas que publicamente se diziam minhas adversárias. As implicações eram claras. Daniel havia roubado provas de corrupção, de empreendimentos criminosos, possivelmente até de policiais ou políticos na folha de pagamento de Victor. Por que ele miraria em você especificamente? Perguntei, as peças não se encaixando direito. Daniel nunca esteve envolvido no seu tipo de negócio quando eu o conhecia. Você tem certeza disso? A voz de Victor era suave, perigosa. Vocês foram casados por... Quanto tempo foi? 16 meses? Quão bem você realmente o conhecia? Abri a boca para objetar, depois a fechei. A verdade era que Daniel e eu nos casamos jovens, um romance avassalador que ardeu quente e rápido. Quando perdi o bebê aos 4 meses, algo se quebrou entre nós. Ele se tornou distante, ficava fora até tarde, chegava em casa cheirando a álcool e a um perfume que não era o meu. Eu pedi o divórcio 6 meses depois, e ele nem mesmo contestou. Não o suficiente, aparentemente, admiti finalmente. Daniel Reyes está envolvido com a família Moretti desde antes de te conhecer, disse Victor, confirmando minhas piores suspeitas. Seu casamento não foi um acidente, Helena. A comida virou cinzas na minha boca. O que você está dizendo? Estou dizendo que você foi um alvo desde o início. Sua mãe trabalhava como governanta para um dos meus associados. Através dela, Daniel poderia acessar informações sobre minha organização. Ou pelo menos esse era o plano. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não é possível. Minha mãe limpava casas para famílias ricas, sim. Mas ela nunca mencionou Santiago Vega, meu primo. Sua mãe trabalhou na casa dele por 6 anos. O quarto pareceu girar ao meu redor. Santiago Vega. Eu o conheci 1 ou 2 vezes quando fui buscar minha mãe no trabalho. Um homem bonito e sério que sempre a tratou com respeito. Eu não tinha ideia de que ele estava conectado a Victor Castellano ou ao submundo do crime. Mamãe nunca disse nada, sussurrei. Ela não saberia. Santiago mantém seus negócios e conexões familiares separados de sua vida pública. Victor encheu meu copo de vinho novamente. O plano de Daniel desmoronou quando sua mãe adoeceu e teve que parar de trabalhar. E então, é claro, houve a gravidez. Eu me encolhi com a menção. Não. Para minha surpresa, algo como compaixão brilhou em seu rosto. Peço desculpas. Isso foi insensível. Comemos em silêncio por vários minutos, o peso dessas revelações pesando sobre mim. Todo o meu relacionamento com Daniel, nosso namoro relâmpago, sua insistência em conhecer minha mãe, até mesmo sua atração inicial por mim, tudo havia sido calculado. Um meio para um fim. Por que me contar tudo isso? Perguntei finalmente. Por que não apenas me usar como seu peão sem explicar? Victor empurrou sua cadeira de rodas um pouco para trás, sua expressão ilegível. Porque, ao contrário dos Moretti, eu não uso as pessoas sem que elas entendam. É ineficiente, gera ressentimento, cria complicações desnecessárias. E você prefere que suas complicações sejam necessárias. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Para meu alívio, ele riu. Aquele mesmo som rico que transformou seu rosto, tornando-o quase bonito. Precisamente, ele gesticulou em direção à cidade abaixo. Você sabe qual é a diferença entre homens como eu e homens como Antônio Moretti? Eu balancei a cabeça. Controle.
A voz de Victor ficou mais baixa. Moretti anseia pelo caos. Usa o medo como um instrumento cego. Eu prefiro a precisão. Como se para demonstrar, ele de repente se levantou da cadeira de rodas, movendo-se com graça fluida até o parapeito do terraço. Parado ali em seu terno perfeitamente cortado, com as luzes da cidade ao fundo, ele era uma figura imponente, poderosa, perigosa e inegavelmente magnética. Você deveria ficar na cadeira de rodas quando a equipe está por perto, eu disse baixinho. Ele olhou por cima do ombro, a surpresa evidente em sua expressão. Você está preocupada com a minha segurança? Eu dei de ombros sem saber por que eu mesma havia dito aquilo. Você protegeu minha família. Estou apenas retribuindo o favor. Algo mudou em seus olhos, um calor que não estava lá antes. Ele voltou para a mesa, mas não se sentou na cadeira de rodas. Em vez disso, pegou a cadeira em frente a mim, inclinando-se para a frente com uma intensidade que fez minha respiração prender. Amanhã, ele disse, você começará suas funções oficiais como minha enfermeira. Você administrará medicamentos falsos, me ajudará a manter a farsa da deficiência e reportará à sua amiga Jade que tudo está correndo como planejado. Eu assenti lentamente. E então esperamos. Seus dedos tamborilaram uma vez na mesa. O único sinal de impaciência. Os Moretti entrarão em contato, provavelmente através de Jade. Eles vão querer informações, códigos de acesso, horários. Você fornecerá exatamente o que eu lhe disser para fornecer. Eles não vão suspeitar se de repente eu tiver acesso a informações sensíveis. O sorriso de Victor era frio. Eles esperam que você use seus encantos femininos para extrair informações de um velho solitário e deficiente. Vamos deixá-los acreditar que o plano deles está funcionando. O calor inundou minhas bochechas com a implicação. Eu não vou seduzir você por informações. Não vai? Seu olhar percorreu lentamente meu rosto até minha garganta, demorando-se ali antes de voltar aos meus olhos. Isso seria decepcionante. O ar entre nós pareceu engrossar, carregado com algo perigoso e elétrico. Tomei um grande gole de vinho, tentando quebrar a tensão. O que acontece quando Daniel entrar em contato? Perguntei, trazendo-nos de volta ao assunto. Quando ele o fizer, você marcará um encontro em algum lugar público, onde ele se sinta seguro. A expressão de Victor endureceu. E então meus homens recuperarão o que foi roubado. E Daniel? Victor me estudou. Importa para você o que acontece com um homem que se casou com você como parte de uma conspiração criminosa? Que te viu sofrer a perda de seu filho e depois te abandonou? Eu queria dizer não. Queria não sentir nada além de ódio pelo homem que aparentemente me usou da pior maneira possível. Mas a verdade era mais complicada. Não quero o sangue dele em minhas mãos, eu disse finalmente. Victor assentiu como se minha resposta confirmasse algo para ele. Se ele cooperar, ele vive. É o máximo que posso prometer. Era mais do que eu esperava. Eu assenti, aceitando os termos do nosso estranho acordo. Como se fosse um sinal, a senhora Vega apareceu para limpar nossos pratos e trazer a sobremesa. Algum tipo de doce de chocolate que, em circunstâncias normais, me teria encantado. Naquela noite, porém, comida era a última coisa em minha mente. Uma última coisa, disse Victor, enquanto a senhora Vega se retirava. Enquanto você estiver aqui, estará sob proteção constante. Minha equipe de segurança e acompanhará sempre que você sair da propriedade. Eu sei me cuidar, protestei. Tenho certeza que você acredita nisso. Seu tom era paternalista. Mas a família Moretti não é conhecida por sua sutileza ou misericórdia. Se eles suspeitarem que você está trabalhando comigo em vez de contra mim, não hesitarão em eliminá-la. A maneira casual como ele se referiu ao meu potencial assassinato me causou um arrepio. Isso está realmente acontecendo, não é? Estou presa no meio de uma guerra de gangues. Sim, sem rodeios, sem garantias, apenas a verdade fria e dura. Mas você tem uma vantagem que eles não esperam. Qual é? Sua mão cobriu a minha na mesa, quente e forte. O simples toque enviou uma corrente elétrica pelo meu braço, perturbadora em sua intensidade. Eu me afastei, perturbada pela reação do meu corpo a este homem perigoso. Foi um dia longo, eu disse, empurrando minha cadeira para trás. Eu deveria descansar um pouco antes de amanhã. Victor não tentou me impedir, simplesmente assentiu. Franco a acompanhará até seu quarto. Não saia dele até de manhã.
O sistema de segurança é ativado em alerta máximo após a meia-noite, e as consequências de acioná-lo seriam desagradáveis. Outro lembrete gentil do meu cativeiro. Envolto no disfarce de preocupação, Franco acabou por ser uma montanha de um homem que se materializou das sombras assim que saí do terraço. Ele não disse nada enquanto me conduzia de volta pelos corredores labirínticos da mansão. Sua presença imponente era ao mesmo tempo ameaçadora e estranhamente reconfortante. Pelo menos com ele ao meu lado, ninguém mais ousaria se aproximar. De volta à minha suíte, encontrei roupas de dormir limpas estendidas na cama e um telefone na mesa de cabeceira. Não o meu antigo, mas um modelo novo que eu não reconheci. Apenas para emergências. Franco resmungou as primeiras palavras que havia dito. Ele se conecta diretamente à segurança e ao Sr. Castellano. Não tente ligar para mais ninguém. Não vai funcionar. Quando ele saiu, afundei na beira da cama, sobrecarregada por tudo o que havia acontecido no espaço de um único dia. Esta manhã, eu era uma assistente de enfermagem em dificuldades, dormindo no sofá da minha amiga, afogada em dívidas e preocupações. Esta noite, eu era a hóspede protegida do mais notório chefe do crime da cidade, presa em um jogo mortal entre famílias rivais, com meu traiçoeiro ex-marido em algum lugar no meio. Eu deveria estar apavorada, e parte de mim estava. Mas enquanto eu me enfiava entre lençóis mais finos do que qualquer um que eu já havia tocado, em um quarto mais luxuoso do que eu já havia conhecido, outra emoção surgiu, uma que eu tinha vergonha de admitir. Pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Realmente viva. Com cada terminação nervosa formigando e cada sentido aguçado, a constante ansiedade de baixo grau sobre dinheiro e sobrevivência havia sido substituída por um medo primal mais imediato, mas também por sua contrapartida, a euforia. Victor Castellano era perigoso. Seu mundo era perigoso. Mas enquanto eu adormecia, seus olhos escuros e sorriso enigmático me seguiram em sonhos que me deixaram inquieta e corada. Nas horas antes do amanhecer, eu estava brincando com fogo, e alguma parte imprudente de mim queria se queimar. A manhã chegou com uma batida suave na minha porta e uma bandeja de café da manhã mais elaborada do que qualquer uma que eu já tinha visto. Frutas frescas dispostas em um padrão espiral, doces delicados, um bule de prata com café que cheirava a paraíso e uma única rosa vermelha em um vaso de cristal. Nenhuma nota, mas a mensagem era clara. Meu captor também era meu anfitrião e, aparentemente, determinado a me tratar como uma hóspede em vez de uma prisioneira. Comi rapidamente, tomei banho no banheiro de mármore com seu chuveiro de efeito chuva e produtos que cheiravam como se custassem mais do que meu salário mensal. E me vesti com as roupas que haviam sido fornecidas. Calças pretas simples e uma blusa branca que poderiam passar por traje de enfermagem. Profissional, mas ajustado perfeitamente às minhas medidas de uma forma que me fez pensar novamente sobre a extensão da vigilância de Victor antes mesmo de eu pisar em sua casa. Outra batida veio enquanto eu prendia meu cabelo. "Entre!", chamei, esperando a senhora Vega com sua carranca perpétua. Em vez disso, um jovem de terno sob medida entrou, sua postura militarmente reta. "Senhorita Reyes, sou Anthony, chefe da equipe de segurança do Sr. Castellano. Vou informá-la sobre a programação e os protocolos de hoje." Ele era mais jovem do que eu esperava para alguém em sua posição, talvez no início dos 30 anos, com cabelo escuro curto e os olhos atentos de alguém que avaliava ameaças para viver. "Victor, o Sr. Castellano está me esperando?" Perguntei, perturbada pela formalidade. "Em aproximadamente 40 minutos. Primeiro precisamos discutir sua comunicação com o mundo exterior." A expressão de Anthony permaneceu neutra, mas detectei uma nota de suspeita em sua voz. Claramente ele sabia exatamente por que eu estava ali e não confiava totalmente em mim. "Homem esperto, disseram-me para entrar em contato com Jade, minha colega de quarto, para manter nosso disfarce", eu disse. Ele assentiu. "Sim, todas as comunicações serão monitoradas. Você usará isto." Ele me entregou um smartphone elegante, diferente do telefone de emergência ao lado da minha cama. Ele contém software de rastreamento e recursos de gravação. Cada chamada, texto e aplicativo é acessível à nossa equipe. Eu o peguei com cuidado. Adeus à privacidade. A privacidade é um luxo ao qual você renunciou quando entrou nesta casa, senhorita Reyes. Seu tom suavizou um pouco.
Para sua própria proteção, tanto quanto para a nossa, os Moretti têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Guardei o telefone no bolso. Alguma outra regra que eu deva saber? Várias. Anthony se moveu em direção à porta. Explicarei enquanto caminhamos. O Sr. Castellano está esperando no escritório da ala leste. A mansão era ainda mais impressionante à luz do dia. Tetos altos, obras de arte de valor inestimável, pisos de mármore e madeira tão polidos que eu podia ver meu reflexo. Enquanto caminhávamos, Anthony detalhou minhas restrições. Eu não deveria entrar em certas áreas da casa sem escolta. Não podia sair da propriedade sem segurança e precisava relatar qualquer contato de estranhos imediatamente. Você também precisará disto. Ele me entregou um crachá de identificação com minha foto. Uma foto para a qual eu nunca havia posado. Ele fornece acesso às áreas privadas do Sr. Castellano e confirma seu status para a equipe e as equipes de segurança. Meu status como o quê, exatamente? Perguntei. A expressão de Anthony permaneceu profissionalmente em branco. Como alguém sob a proteção pessoal do Sr. Castellano. Paramos diante de um par de portas duplas de madeira escura com incrustações do que parecia ser madrepérola. Anthony bateu uma vez, depois recuou. Entre. A voz de Victor veio de dentro. Aquele mesmo tom de comando que parecia vibrar através dos meus ossos. O escritório era um espaço masculino de couro e madeira, com estantes do chão ao teto e uma mesa enorme posicionada com vista para os jardins. Victor estava sentado atrás dela em sua cadeira de rodas, óculos de leitura no nariz enquanto revisava documentos. Ele ergueu o olhar quando entrei, aqueles olhos escuros me avaliando instantaneamente. Obrigado, Anthony. Isso é tudo por agora. O chefe de segurança assentiu e se retirou, fechando as portas atrás de si. Você dormiu bem? Victor perguntou, tirando os óculos. Tão bem quanto se pode esperar dadas as circunstâncias. Permaneci de pé, insegura sobre meu papel nesta estranha pantomima que estávamos encenando. Sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Temos muito a discutir antes que suas funções oficiais comecem. Sentei-me cruzando as pernas e tentando projetar mais confiança do que sentia. Você teve notícias dos Moretti ou de Daniel? Não diretamente, mas minhas fontes confirmam que eles estão ficando impacientes. Ele juntou as pontas dos dedos. Eu providenciei para que você tenha 2 horas de tempo livre esta tarde. Você usará esse tempo para contatar Jade. E dizer o quê? Que ganhei sua confiança? Que estou fortemente medicada e muitas vezes confusa? Que acredito que posso acessar seus arquivos privados em alguns dias? Sua boca se curvou em um sorriso sem humor. Você também mencionará que pareço ter desenvolvido um interesse pessoal em você. O calor subiu pelo meu pescoço. Ela não vai achar isso suspeito. Pelo contrário, é exatamente o que eles estão esperando. O velho solitário e aleijado desenvolvendo sentimentos por sua jovem e bonita cuidadora. Havia uma ponta em sua voz, algo quase como amargura. Homens na minha posição são presumidos a ter certas fraquezas. E você tem? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Seus olhos escureceram. Todos nós temos fraquezas, Helena. A diferença é que eu conheço as minhas. A intensidade de seu olhar me fez desviar o olhar primeiro. Então, eu digo a Jade que você está interessado em mim. E depois? Depois esperamos pelo próximo movimento deles. Enquanto isso, você realmente desempenhará as funções para as quais foi contratada. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Minhas necessidades médicas reais são mínimas. Gerenciamento ocasional da dor para uma antiga lesão no ombro. O resto é teatro. Abri a pasta, examinando o cronograma detalhado de medicamentos, a maioria vitaminas ou placebos, e rotinas de fisioterapia. Isso é elaborado, necessariamente. Assim, a equipe acredita que fui ferido em uma tentativa de assassinato há 18 meses. Apenas um punhado sabe a verdade. Ele contornou a mesa, parando ao meu lado. O que nos leva ao seu primeiro dever oficial do dia. Olhei para cima, subitamente ciente de quão perto ele estava. Que é ajudar-me a me preparar para uma reunião com meus tenentes. Eles esperam ver seu líder apropriadamente diminuído. Na hora seguinte, ajudei Victor a se transformar na imagem de um homem ainda se recuperando de ferimentos devastadores. Ele me mostrou como ajustar a cadeira de rodas para uma posição ligeiramente reclinada, como arrumar almofadas para apoiar uma coluna supostamente enfraquecida, como aplicar uma maquiagem sutil que sugeria uma doença persistente. Você pensou em tudo.
murmurei, observando-o inspecionar meu trabalho em um pequeno espelho. A sobrevivência depende da atenção aos detalhes. Ele segurou meu pulso quando comecei a me afastar. Há mais uma coisa, Helena. O que é? Durante a reunião, você precisará administrar minha medicação. É importante que os outros a vejam neste papel. Seu aperto era quente, firme, mas não doloroso. Você consegue desempenhar seu papel de forma convincente? Encarei seu olhar firmemente. Fui casada com um vigarista por 16 meses sem perceber. Acho que consigo fazer um pouco de teatro. Algo como admiração brilhou em seus olhos. Bom, a reunião ocorreu em uma sala de conferências que eu não tinha visto antes, com Victor posicionado na cabeceira da mesa, parecendo frágil, mas imponente. 5 homens e uma mulher já estavam sentados quando entramos, todos se levantando respeitosamente até que Victor os dispensou com um aceno. Reconheci Santiago Vega imediatamente. O ex-empregador da minha mãe, primo de Victor, embora ele não tenha dado nenhuma indicação de que me conhecia. Os outros foram apresentados apenas pelos primeiros nomes. Marco, Liam, Dominique, Rafael e a mulher, Verônica, cujos olhos aguçados não perdiam nada. Desempenhei meu papel perfeitamente, ajustando a cadeira de rodas de Victor, verificando discretamente seus sinais vitais e, na hora marcada, administrando sua medicação crítica com eficiência profissional. Durante todo o tempo, mantive minha expressão neutra, meus olhos baixos, enquanto eles discutiam negócios em uma linguagem cuidadosamente codificada. A remessa de nossos amigos canadenses chegou em segurança, relatou Marco. Qualidade exatamente como prometido. Nossos amigos de azul aumentaram as patrulhas no Distrito Sul, acrescentou Liam. A rota foi ajustada de acordo. E assim por diante. Uma reunião de negócios como qualquer outra, exceto que o negócio era claramente ilegal. Tentei não ouvir com muita atenção, dando a mim mesma uma negação plausível. No meio da reunião, as portas da sala de conferências se abriram e a senhora Vega entrou com refrescos. Ao pousar a bandeja, seus olhos encontraram os meus com suspeita indisfarçável. Eu estava na casa há menos de 24 horas e já estava participando de reuniões confidenciais. Sua desaprovação era palpável. Depois que ela saiu, Victor se dirigiu ao grupo novamente. Houve movimento do lado dos Moretti. Eles estão buscando uma vantagem. A atmosfera na sala ficou instantaneamente tensa. Que tipo de vantagem? Perguntou Verônica, sua voz afiada. A mão de Victor encontrou a minha no braço de sua cadeira de rodas. Um gesto que parecia buscar conforto, mas na verdade era um sinal que havíamos discutido antes. Eu, obedientemente, ajustei sua posição, inclinando-me mais perto como se estivesse verificando seu conforto. Do tipo pessoal, ele respondeu, seus olhos encontrando os de cada um deles. Eles enviaram alguém para se infiltrar na minha equipe doméstica. Murmúrios chocados percorreram a mesa. Quem? Santiago exigiu. Está sendo resolvido, disse Victor com finalidade. A senhorita Reyes está ajudando com a situação. Todos os olhos se voltaram para mim, avaliando, calculando. Mantive minha expressão neutra, embora meu coração martelasse no peito. Ela é confiável? Dominic perguntou sem rodeios. Os dedos de Victor apertaram os meus. Com a minha vida. A declaração pairou no ar, carregada de um significado que eu não conseguia decifrar completamente. Era parte do ato ou algo mais? A incerteza fez meu pulso acelerar. Depois que a reunião terminou e os outros saíram, Victor soltou minha mão. Você se saiu bem, ele disse suavemente. O que foi aquilo? Perguntei. Por que dizer a eles que estou te ajudando? Porque você está. Ele se dirigiu para a porta. E por que agora eles também estarão te observando? Proteção adicional ou suspeita adicional? Contrapus. Ele sorriu, uma expressão genuína que suavizou suas feições. Você está aprendendo rápido, Helena. Bom, o resto da manhã passou em um turbilhão de atividades enquanto eu acompanhava Victor em sua rotina diária. Ele mantinha a farsa da cadeira de rodas sempre que a equipe estava presente. Mas quando estávamos sozinhos em sua suíte, ele se movia livremente, seu corpo poderoso não traindo nenhum sinal da deficiência que fingia ter. Exatamente às 2 da tarde, Anthony apareceu para me escoltar até o jardim para meu tempo livre. Victor e eu havíamos ensaiado o que eu diria a Jade, como eu pareceria nervosa e animada com minha nova posição. O jardim era lindo, com caminhos sinuosos entre rosas e sebes esculpidas, fontes fornecendo uma trilha sonora suave que dificultaria a escuta eletrônica.
Sentei-me em um banco de pedra perto de uma fonte particularmente barulhenta e peguei meu telefone. Jade atendeu no segundo toque. Helena, meu Deus, você está bem? Eu estava tão preocupada. A preocupação em sua voz parecia genuína, fazendo-me perguntar se ela também era um peão involuntário neste jogo. Ou talvez ela fosse apenas uma atriz muito boa. Estou bem, eu disse, injetando uma nota de excitação ofegante em minha voz. Melhor do que bem, na verdade. Este trabalho é incrível, Jade. Sério? Quer dizer, isso é ótimo, mas não é assustador aí com ele? Baixei a voz conspiratoriamente. Não é nada como eu esperava. Ele não é nada assustador, apenas solitário. E ele é meio incrível, na verdade. Incrível? O cara é tipo antigo e está em uma cadeira de rodas. O nojo na voz de Jade parecia real. Ele não é tão velho, defendi, surpresa com o quão natural parecia. Talvez no final dos 40. E ele é... Eu não sei, há algo sobre ele. Ele me trata como se eu fosse especial. O tom de Jade mudou, tornando-se calculista. Especial como? Ele conversa comigo, realmente conversa comigo, sobre livros e música e suas viagens. E ele é atencioso, a maneira como ele me olha às vezes. Deixei minha voz sumir sugestivamente. Helena. Jade parecia preocupada agora, mas eu podia ouvir a excitação por baixo. Você está dizendo que ele está afim de você? Acho que sim. Enrolei uma mecha de cabelo no dedo, interpretando o papel da cuidadora apaixonada. É loucura, certo? Mas ele me fez ficar nesta suíte linda e há roupas do meu tamanho. E ele me pede especificamente para tudo. Ele já... A avidez em sua voz fez meu estômago revirar. Não, nada disso. Mas eu acho que ele confia em mim. Ele deixou o escritório destrancado ontem quando eu o estava ajudando com a fisioterapia e eu vi o computador dele. A senha estava bem ali em um bilhete adesivo. Eu podia praticamente ouvir Jade salivando do outro lado da linha. Você tentou? Ainda não. Estou com medo, mas... Baixei ainda mais a voz. Ele toma uns comprimidos que o deixam bem grogue por algumas horas. Sou eu quem os administra. Meu Deus, Helena, isto é... Jade fez uma pausa como se estivesse se corrigindo. Quer dizer, tome cuidado, ok? Homens assim, eles podem ser imprevisíveis. Eu sei, mas o dinheiro é incrível, Jade. E minha mãe, eles a transferiram para esta suíte particular incrível no Memorial. Todos os tratamentos dela estão cobertos agora. Isso é ótimo. Sua voz tinha um tom estranho. Escuta, um velho amigo está na cidade e quer se encontrar. Você acha que conseguiria escapar para um café amanhã? O café na Westlake? Meu pulso acelerou. Era isso. O contato que estávamos esperando. Talvez eu consiga umas 2 horas de folga, eu disse com cuidado. Quem é o amigo? Apenas alguém da faculdade, ninguém que você conheça. A mentira veio facilmente para ela. Por volta das 2 da manhã. O lugar com os bons scones. Vou tentar. Fiz-me parecer ansiosa, mas incerta. Tenho que ir. Ele estará me esperando para o tratamento da tarde. Te mando uma mensagem amanhã, se eu conseguir ir. Depois de encerrar a ligação, sentei-me por um momento tentando acalmar meu coração acelerado. Eu acabara de marcar o que era quase certamente um encontro com Daniel ou uma de suas conexões com os Moretti. A armadilha estava sendo montada exatamente como Victor havia previsto. Encontrei-o em seu escritório particular, de pé junto à janela, observando o mesmo jardim onde eu acabara de fazer minha ligação. Ele se virou quando entrei, seus olhos questionadores. Ela mordeu a isca. Confirmei. Alguém quer se encontrar amanhã às 2, no Westlake Café. Victor assentiu, parecendo não surpreso. Daniel estará lá. Ou Miguel, no mínimo. O que acontece agora? Agora, ele disse, movendo-se em minha direção com aquela graça fluida que ainda me pegava de surpresa. Nós te preparamos para a reunião. Eles tentarão extrair informações, talvez te dar dispositivos para plantar no meu escritório. Você precisa ser convincente. Ele parou bem na minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, algo caro e sutilmente masculino. Você consegue encarar seu ex-marido sem revelar nosso acordo? Pensei em Daniel, no bebê que perdemos, na vida que eu pensei que estávamos construindo juntos. Tudo uma mentira, um meio para um fim para ele. A dor floresceu fresca em meu peito, mas por baixo dela havia algo mais duro, mais frio. Sim,
eu disse com certeza. Eu consigo encará-lo. A mão de Victor se ergueu para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto, o gesto inesperadamente gentil. Você é mais forte do que eles sabem. Talvez até mais do que você sabe. Seu toque demorou, descendo até o ponto do pulso na minha garganta. Minha respiração prendeu quando seus dedos repousaram ali, sentindo a batida rápida do meu coração. Deveríamos praticar, ele murmurou, sua voz baixando. Tornar isso convincente. Praticar o quê? Minha voz era quase um sussurro. Seus olhos escuros prenderam os meus. A paixão que eles esperam que você sinta. A fraqueza que eles acreditam que eu tenho por você. O ar entre nós pareceu engrossar, carregado com algo perigoso e elétrico. Isso não fazia parte do nosso acordo. Não era necessário para o plano. E, no entanto, eu não conseguia me afastar enquanto sua mão deslizava para segurar a parte de trás do meu pescoço. Isso faz parte do ato? Consegui perguntar. Seu sorriso era lento, predatório. O que você acha, Helena? Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu e Santiago Vega entrou, parando abruptamente quando nos viu tão perto. Perdoem a interrupção, ele disse, seus olhos movendo-se entre nós com um interesse renovado. Posso voltar mais tarde. Victor não se afastou imediatamente, sua mão demorando no meu pescoço por mais um momento antes de cair ao seu lado. Não precisa. A senhorita Reyes estava apenas me atualizando sobre sua ligação para nossa amiga. Santiago assentiu, mas a especulação em seus olhos era clara. A cena que ele havia presenciado apenas reforçara a narrativa que estávamos criando. A enfermeira vulnerável se apaixonando por seu poderoso empregador, o chefe do crime desenvolvendo um apego inadequado por sua cuidadora. Ao me desculpar e sair da sala, não pude deixar de me perguntar o quanto daquilo era realmente um ato. O calor do toque de Victor permaneceu na minha pele. Uma sensação fantasma que me seguiu de volta à minha suíte, onde me sentei na beira da cama, tentando separar a verdade da ficção neste jogo elaborado que estávamos jogando. Amanhã eu enfrentaria Daniel pela primeira vez em 4 anos. Veria o homem que se casou comigo como parte de uma conspiração criminosa, que me viu lamentar nosso filho perdido enquanto conspirava para me usar contra Victor Castellano. O homem que partiu meu coração. Eu estava pronta para desempenhar meu papel. Pronta para ser a isca que levaria Victor ao que quer que Daniel tivesse roubado. Para o que eu não estava pronta era para a percepção de que, em algum lugar no meio de toda essa decepção, eu havia começado a me importar com o que aconteceria com o homem perigoso que havia virado minha vida de cabeça para baixo. E isso, mais do que qualquer coisa, me aterrorizava. O Westlake Café estava movimentado o suficiente para proporcionar anonimato, mas não tão lotado que eu não pudesse identificar a equipe de segurança que Victor havia arranjado. Anthony em uma mesa de canto, fingindo ler um jornal. Outros 2 estrategicamente posicionados perto das saídas. Eu os reconheci por seus discretos fones de ouvido e pela maneira vigilante como examinavam a sala, nunca se demorando muito em uma única pessoa. Eu usava um vestido de verão simples do guarda-roupa fornecido na mansão, meu cabelo solto nos ombros, a imagem de uma jovem aproveitando seu dia de folga, não alguém envolvido em um jogo perigoso entre famílias criminosas rivais. Jade já estava lá quando cheguei, mexendo nervosamente um latte. Ela se levantou para me abraçar, o gesto parecendo vazio agora que eu sabia seu verdadeiro papel em tudo isso. Você está incrível, ela disse, estudando-me com admiração surpresa. Aquele lugar deve estar te tratando bem. Ofereci um sorriso tímido, desempenhando meu papel. É diferente, mas um bom diferente, sabe? Fico feliz. Ela olhou em direção à porta. Escuta, meu amigo está um pouco atrasado. Deixa eu te pegar algo enquanto esperamos. Só um chá. Obrigada. Acomodei-me na cadeira em frente a dela, posicionando-me para que pudesse ver tanto a entrada quanto a forma vigilante de Anthony. Jade voltou com meu chá e um sorriso nervoso. Então, me conte tudo. Como é viver naquela mansão? Comecei a contar a história que Victor e eu havíamos elaborado. Como ele era atencioso, como parecia solitário apesar de sua riqueza e poder, como havia começado a confidenciar em mim sobre seus negócios. Descrevi os medicamentos que supostamente o deixavam desorientado. O computador com informações sensíveis que eu poderia acessar. Helena. Jade estendeu a mão sobre a mesa para apertar a minha, seus olhos subitamente sérios. Preciso saber de uma coisa. Você tem sentimentos por este homem?
A pergunta me pegou de surpresa. Não fazia parte do roteiro que havíamos preparado. Antes que eu pudesse responder, um movimento perto da porta chamou minha atenção. Um homem entrou no café e, embora 4 anos tivessem se passado, eu o reconheci instantaneamente. Daniel. Ele parecia diferente, mais polido. Seu cabelo antes desgrenhado agora com um corte caro. Suas roupas casuais substituídas por um terno sob medida. Mas seus olhos eram os mesmos. Aquele marrom quente que uma vez me fez sentir segura. Agora, eles apenas me faziam sentir vazia. Ali está, meu amigo, disse Jade com um brilho forçado, acenando para ele. Dan, aqui. Ele se aproximou de nossa mesa com confiança praticada. Seu sorriso não alcançando totalmente seus olhos, enquanto eles se fixavam nos meus. Helena. Meu nome em seus lábios enviou um arrepio inesperado por mim. Não de atração, mas de memória visceral. Esta era a voz que havia sussurrado amor para mim, que havia prometido para sempre, que me dissera que tudo ficaria bem enquanto eu sangrava em uma cama de hospital, perdendo nosso filho. Tudo mentira. Daniel. Consegui manter minha voz firme. Já faz um tempo. Tempo demais. Ele se inclinou para beijar minha bochecha. Sua colônia desconhecida e cara. Você está maravilhosa. Jade levantou-se abruptamente. Acabei de lembrar que tenho que fazer uma ligação. Emergência de trabalho. Volto já. Ela desapareceu, deixando-me sozinha com o homem que havia destruído minha vida uma vez e agora tentava me usar novamente. Daniel sentou-se na cadeira vaga dela. Fiquei surpreso ao saber que você está trabalhando para o Castellano agora. Bebi meu chá para esconder minhas mãos trêmulas. A vida dá voltas inesperadas. De fato dá. Seus olhos me estudaram com uma intensidade que antes me faria corar. Agora, apenas fazia minha pele arrepiar. Como você está achando? Trabalhar para o homem mais perigoso da cidade? Desempenhei o papel que havíamos ensaiado, descrevendo Victor como brilhante, mas enfraquecido. Intimidador, mas cada vez mais dependente de mim. Observei a expressão de Daniel mudar de ceticismo para interesse calculado. Ele confia em você, afirmou Daniel. Não era uma pergunta. Baixei a voz. Mais do que deveria. Acho que ele está solitário, e eu o lembro de alguém do seu passado, alguém importante, e ele te deu acesso aos seus aposentos privados, ao seu computador. Acesso limitado, eu disse com cautela. Mas crescente. Ele gosta de me ter por perto quando está trabalhando. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os meus em um gesto que poderia parecer afetuoso para os observadores, mas que pareceu predatório. Escute com atenção, Helena. Isto é importante. Castellano tem arquivos, registros financeiros, informações de clientes que certas pessoas precisam. Por que eu te ajudaria a roubá-lo? Puxei minha mão fingindo confusão. O pagamento é bom, Daniel. Melhor do que bom. E ele tem sido gentil comigo. Gentil? A risada de Daniel foi fria. Victor Castellano não é gentil com ninguém. Ele é um monstro vestindo o terno de um homem de negócios. Você não o conhece, eu disse, surpresa com a defensividade em minha voz. Eu o conheço melhor do que você pensa. Daniel se inclinou mais perto. O que eu estou pedindo não é roubo. É justiça. Ele destruiu minha família, Helena. Meu pai era um bom homem que cometeu um erro. Cruzou o território de Castellano com uma remessa. Por isso, toda a minha família pagou. Isso não estava no roteiro. Victor não havia mencionado nada sobre a família de Daniel. Do que você está falando? Perguntei, genuinamente confusa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todos mortos por ordem de Castellano. Seus olhos ardiam de ódio. Eu tinha 17 anos, o único sobrevivente. Tudo desde então, incluindo te conhecer, foi para chegar perto o suficiente para a vingança. Eu o encarei, tentando processar essa nova informação. Seria outra mentira, ou Victor havia omitido detalhes cruciais? Você se casou comigo como parte de um plano de vingança? A dor em minha voz não era totalmente fingida. Daniel teve a decência de parecer envergonhado. Começou assim, mas Helena, eu me importei com você. Quando você engravidou, eu quis sair, tentei me afastar de tudo isso. Mas você não o fez, sussurrei. Não, sua expressão endureceu, porque Castellano não deixa as pessoas irem embora. No dia seguinte em que disse a Moretti que estava fora, você teve o aborto.
Gelo inundou minhas veias. O que você está dizendo? Estou dizendo que não foi um acidente. A voz de Daniel baixou. A queda que você levou naquelas escadas. O chá que você estava bebendo que te deixou tão tonta. Castellano sabia da gravidez. Sabia que eu estava tentando sair. Ele garantiu que você perdesse aquele bebê. O café pareceu girar ao meu redor. Isso não podia ser verdade. Victor não poderia ter. Mas quão bem eu realmente o conhecia. Um chefe do crime? Um homem que vivia de violência e engano. Você está mentindo, eu disse, mas a dúvida se insinuou em minha voz. Estou? Os olhos de Daniel prenderam os meus. Pergunte a si mesma por que ele está tão interessado em você agora. Por que ele transferiu sua mãe para aquele hospital onde seus homens podem vigiá-la? Por que ele está te mantendo por perto? Não é coincidência, Helena. É controle. Senti-me mal. Memórias do meu aborto voltando. A tontura antes de eu cair. O estranho sabor amargo do chá que eu estava bebendo naquele dia. Detalhes que eu nunca havia questionado porque a dor havia sobrepujado tudo o mais. O que você quer de mim? Consegui perguntar. Minhas falas ensaiadas esquecidas. Acesso ao servidor privado dele. Há um pendrive. Ele deslizou algo em minha mão por baixo da mesa. Isso extrairá tudo automaticamente. Apenas conecte, espere a luz ficar verde. Depois remova. 2 minutos no máximo. Encarei o pequeno dispositivo agora escondido na minha palma. E depois? Depois você vai embora. Saia daquela casa. Leve sua mãe e desapareça. Terei novas identidades esperando em algum lugar seguro, longe daqui. Seus olhos suavizaram. Eu te devo pelo menos isso. Por que eu deveria confiar em você? Perguntei, uma raiva genuína se infiltrando em minha voz. Você mentiu para mim durante todo o nosso relacionamento. Não sobre tudo. Daniel pegou minha mão novamente e desta vez eu não a puxei. Não sobre me importar com você. Eu fiz escolhas terríveis, Helena. Deixe-me fazer esta certa. Olhei nos olhos do homem que um dia amei, procurando a verdade entre as mentiras. Se o que ele estava dizendo sobre Victor era verdade, sobre meu aborto, sobre minha mãe estar sendo monitorada em vez de protegida, então eu estava em um perigo ainda maior do que imaginava. Preciso pensar, eu disse finalmente. Você tem 48 horas. Daniel apertou minha mão. Depois disso, Moretti toma as rédeas. E acredite em mim, você não quer estar naquela casa quando ele o fizer. Como se fosse um sinal, Jade voltou, toda sorrisos e conversas sobre sua emergência de trabalho. Daniel se levantou, beijando minha bochecha novamente. Foi bom te ver, Helena. Pense no que eu disse, sobre tudo. Observei-o sair, o pendrive queimando um buraco na minha palma, a dúvida queimando um buraco no meu peito. Anthony estava ao meu lado quase imediatamente, sua mão sob meu cotovelo, enquanto me guiava para fora por uma saída diferente e para um carro esperando com vidros escuros. Você conseguiu o que precisávamos? Ele perguntou assim que estávamos em movimento. Assenti entorpecida, entregando-lhe o pendrive. Ele quer que eu baixe arquivos do servidor de Victor. Diz que Moretti age em 48 horas se eu não o fizer. Anthony guardou o dispositivo sem comentar, seus olhos estudando meu rosto. O que mais ele disse? Olhei pela janela para a cidade que passava, minha mente a mil. Se Daniel estivesse mentindo, se tudo isso fizesse parte do plano dos Moretti, então contar tudo a Anthony era a atitude certa. Mas se ele estivesse dizendo a verdade sobre o envolvimento de Victor em meu aborto, em usar minha mãe como alavanca, apenas detalhes sobre o que baixar e como sair depois, eu disse, tomando minha decisão. Nada importante. Anthony pareceu aceitar isso, voltando sua atenção para o telefone. Recostei-me no assento de couro, meus pensamentos em caos. Eu precisava falar com Victor a sós. Precisava ver seu rosto quando lhe perguntasse sobre as acusações de Daniel. O carro passou pelos portões da mansão e parou em uma entrada lateral que eu não havia usado antes. Anthony me conduziu por uma série de corredores até o escritório particular de Victor, onde ele estava esperando, de pé junto à janela, sem cadeira de rodas à vista. Deixe-nos, ele disse a Anthony, que assentiu e se retirou. Fiquei em silêncio, observando Victor, enquanto ele servia 2 copos de líquido âmbar de um decantador de cristal. Ele me entregou um, seus olhos escuros me avaliando. Você parece perturbada, ele observou. A reunião não correu como planejado.
Tomei um grande gole do que acabou sendo um uísque muito caro, acolhendo a queimação. Daniel estava lá, como esperado. Ele me deu isto. Descrevi o pendrive e seu propósito, observando a expressão de Victor com cuidado. Anthony está com ele agora. Victor assentiu, aparentemente satisfeito. Nossa equipe técnica o analisará. Provavelmente contém software de rastreamento ou pior. Tomei outro gole de uísque, reunindo coragem. Ele também me disse outras coisas sobre você. Algo brilhou nos olhos de Victor. Cansaço, talvez. Disse? Ele disse que toda a sua família foi morta por suas ordens, que ele vem planejando vingança há anos, que nosso casamento foi parte desse plano. Victor pousou o copo. A maior parte disso é verdade. O pai dele trabalhava para os Moretti, tentou mover produto pelo meu território sem permissão. Houve consequências que incluíram matar uma família inteira? Perguntei, minha voz tensa. Este é um negócio violento, Helena. Não vou fingir o contrário. Pelo menos ele não estava mentindo sobre isso. Mas havia mais. A parte que eu mais temia perguntar. Ele também disse. Engoli em seco. Ele disse que você foi responsável pelo meu aborto. Que você me drogou. Sabia que eu cairia? Que era uma mensagem para ele por tentar deixar os Moretti. Victor ficou muito quieto, seus olhos escurecendo. Por um longo e terrível momento, ele não disse nada. Você acredita nisso? Ele finalmente perguntou, sua voz perigosamente suave. Eu não sei mais em que acreditar. Minha mão apertou o copo. É verdade? Ele se moveu em minha direção, então cada passo deliberado. Mantive-me firme, recusando-me a recuar, apesar do modo como meu coração martelava no peito. Não, ele disse quando estava bem na minha frente. Não é verdade. Eu não sabia nada sobre você até 6 meses atrás, quando Daniel reapareceu com os arquivos roubados. Eu não tive nenhum envolvimento no seu aborto. Vasculhei seu rosto, procurando por qualquer sinal de engano. Por que eu deveria acreditar em você em vez dele? Porque Daniel Reyes está desesperado. Porque ele precisa que você confie nele o suficiente para me trair. A mão de Victor se ergueu para acariciar meu rosto, o gesto surpreendentemente gentil. E porque eu nunca menti para você, Helena. Nenhuma vez desde que você entrou na minha casa. Eu queria acreditar nele. Deus me ajude. Eu queria acreditar neste homem perigoso em cujo mundo eu havia sido arrastada. Há uma maneira fácil de resolver isso, eu disse, afastando-me de seu toque. Deixe-me ver o que estava naquele pendrive. Se Daniel estava dizendo a verdade sobre meu aborto, pode haver evidências. Victor me estudou por um momento, depois assentiu. Muito bem. Ele foi até a sua mesa, pressionando um botão em seu telefone. Anthony, traga o dispositivo para o meu escritório e peça para Verônica se juntar a nós. Eles chegaram minutos depois, Verônica carregando um laptop. Ela era impressionante de perto, alta, com cabelo escuro curto e olhos inteligentes que me avaliaram friamente. Está limpo, relatou Anthony, entregando o pendrive a Victor. Sem software de rastreamento, sem malware. Apenas um programa de extração projetado para copiar tipos de arquivos específicos. Interessante, murmurou Victor. Eles estão sendo cautelosos. Verônica preparou o laptop, seus dedos voando sobre o teclado. Criei um ambiente seguro de sandbox. Podemos ver o que ele visa sem arriscar nossos sistemas reais. Victor inseriu o drive e todos nós observamos enquanto linhas de código preenchiam a tela. Verônica narrou o que estávamos vendo. O programa procurando por registros financeiros, listas de clientes, cronogramas de remessas. Espionagem corporativa padrão, ela disse com desdém. Nada que não tenhamos visto antes. Espere. Inclinei-me mais perto, apontando para um nome de arquivo que havia aparecido na tela. O que é isso? Projeto Berço? Verônica hesitou, olhando para Victor. Ele assentiu uma vez e ela clicou no arquivo. Documentos apareceram, registros médicos, fotos de vigilância, e meu coração parou quando vi meu próprio nome. Meus resultados de teste de gravidez, consultas médicas, fotos minhas e de Daniel entrando em nosso antigo prédio de apartamentos. O que é isso? Sussurrei, o horror me invadindo. A expressão de Victor escureceu. Não é o que você pensa. Ele rolou pelos documentos rapidamente até encontrar o que estava procurando. Um memorando interno com o brasão da família Moretti no topo.
Ativo DR relata teste de gravidez positivo. Li em voz alta. Valor do ativo aumenta. Prossiga com a operação berço conforme discutido. Mais documentos se seguiram. Vigilância detalhada de minhas rotinas diárias. Análises químicas de algo chamado composto T17. Projeções médicas de probabilidades de aborto espontâneo em diferentes dosagens. Eles planejaram. Eu disse, entorpecida. Os Moretti e o pessoal de Daniel, eles causaram meu aborto. Sim. A voz de Victor era gentil, mas firme. Antônio Moretti descobriu que Daniel havia desenvolvido sentimentos reais por você. A gravidez ameaçava sua lealdade. Seu foco na vingança deles contra mim. Então, eles eliminaram a ameaça. Lágrimas queimaram meus olhos quando a verdade me atingiu com clareza devastadora. E Daniel sabia. Ele tinha que saber. Ele pode não ter ordenado, disse Victor. Mas ele soube depois. Esses arquivos deixam isso claro. Ele escolheu ficar com eles, continuar sua missão e me culpar em vez disso. A traição cortou mais fundo do que eu pensava ser possível. Não apenas que Daniel havia se casado comigo como parte de um plano de vingança, mas que ele sabia quem era responsável pela morte de nosso bebê e permaneceu leal a eles de qualquer maneira. Por que ele me diria que foi você, então? Perguntei, enxugando as lágrimas. Por que tentar me virar contra você agora? Victor fechou o laptop gentilmente. Porque ele sabe que encontrei evidências ligando os Moretti ao seu aborto. Esses arquivos, ele bateu no pendrive, faziam parte do que ele roubou de mim há 6 meses. Minha investigação sobre as operações deles descobriu o envolvimento deles no que aconteceu com você. É por isso que eu tenho te observado, Helena. Não para te usar, mas para te proteger deles. Anthony e Verônica trocaram olhares, claramente surpresos com essa revelação. Você tem investigado meu aborto há 6 meses? Perguntei incrédula. Por que você se importaria com algo que aconteceu com uma estranha há 4 anos? Victor dispensou Anthony e Verônica com um aceno. Quando a porta se fechou atrás deles, ele se virou para mim. Porque sua mãe trabalhou para meu primo por 6 anos. Porque Santiago considerava Maria da família e, por extensão, eu também. Quando ela adoeceu e eu soube o que havia acontecido com a filha dela, com você, tornei meu negócio descobrir a verdade. Então, tudo isso, me trazer aqui, os cuidados médicos da minha mãe, a proteção, não era apenas sobre pegar Daniel ou recuperar arquivos. Victor se aproximou, seus olhos fixos nos meus. Os arquivos eram importantes, mas garantir sua segurança, dar a você a verdade sobre o que aconteceu com seu filho. Isso se tornou igualmente importante. Vasculhei seu rosto procurando por engano, mas encontrando apenas sinceridade. O que acontece agora? Daniel disse que Moretti age em 48 horas. Agora nós terminamos isso. A expressão de Victor endureceu. Nós os alimentamos com exatamente o que eles esperam. Você, aparentemente, me traindo com os arquivos que eles querem. Mas a informação será alterada, projetada para levá-los a uma armadilha. E Daniel? Victor me estudou. Isso depende de você, Helena. O que você quer que aconteça com o homem que te usou, que sabia a verdade sobre seu aborto e escolheu proteger os responsáveis? O calor inundou minhas veias. Não medo ou atração desta vez, mas raiva. Pura e esclarecedora raiva. Eu quero que ele enfrente a justiça, eu disse com firmeza. A verdadeira justiça. Não apenas pelo que ele fez comigo, mas por ajudar as pessoas que mataram nosso filho. Victor assentiu, algo como aprovação em seus olhos. Então, justiça ele terá. As 36 horas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Liguei para Daniel, disse a ele que faria o que ele pediu. A equipe de Victor preparou uma versão modificada dos arquivos que pareceriam genuínos, mas conteriam armadilhas sutis e desinformação. Quando o momento chegou, encontrei Daniel não no café como ele havia sugerido, mas em um parque público de minha escolha, onde a equipe de segurança de Victor poderia manter um controle melhor da situação. Eu usava uma escuta, carregava o pendrive adulterado e me aproximei do meu ex-marido com um novo senso de propósito. Você tem? Ele me cumprimentou com um beijo na bochecha que fez minha pele arrepiar. Tudo o que você pediu. Entreguei-lhe o drive observando seu rosto com atenção. Registros financeiros, listas de clientes, manifestos de remessa. Está tudo aí. O alívio tomou conta de suas feições. Você fez a coisa certa, Helena.
Agora precisamos te levar para um lugar seguro. Os homens de Moretti agem esta noite. Antes de ir a qualquer lugar com você, eu disse impassível. Preciso saber a verdade. O sorriso de Daniel vacilou. Que verdade? Sobre nosso bebê? Sobre quem realmente causou meu aborto? Seu rosto empalideceu um pouco. Eu te disse, Castellano. Pare de mentir. Minha voz estava firme. Eu vi os arquivos, Daniel. Aqueles com o papel timbrado dos Moretti, Operação Berço, composto T-17. Eu vi tudo. Por um momento, ele pareceu genuinamente chocado. Então sua expressão endureceu. Você não deveria ter visto aquilo. Mas eu vi. Dei um passo mais perto, a raiva me dando coragem. Você sabia. Todo esse tempo, você sabia que foram os Moretti que mataram nosso bebê. Não, Victor. E você ficou com eles mesmo assim. Você não entende como isso funciona, Helena. A voz de Daniel baixou. Tornou-se perigosa. Você não simplesmente se afasta de pessoas como Antônio Moretti. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver, culpando um homem inocente, tentando me usar de novo. Ele riu amargamente. Inocente, Victor Castellano. Ele tem mais sangue nas mãos do que qualquer um nesta cidade. Talvez, mas não o sangue do nosso bebê. Dei um passo para trás, dando o sinal que havíamos combinado. Isso é culpa dos Moretti e sua. Os olhos de Daniel se arregalaram quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele levou a mão ao casaco para pegar uma arma, eu presumi, mas nunca completou o movimento. Os homens de Victor emergiram de seus esconderijos, cercando-nos em segundos. E então o próprio Victor apareceu, caminhando em nossa direção com a confiança calma de um homem acostumado ao poder. Sem cadeira de rodas, sem pretensão de fraqueza, apenas força controlada e propósito mortal. Daniel Reyes, ele disse, sua voz ecoando pelo parque subitamente silencioso. Já faz muito tempo. O rosto de Daniel se contorceu de ódio. Não o suficiente, Castellano. Acho que a senhorita Reyes merece ouvir você admitir a verdade. Victor parou ao meu lado, sua presença reconfortante em vez de ameaçadora. Sobre o aborto dela, sobre o papel dos Moretti, sobre seu conhecimento disso. Vá para o inferno, cuspiu Daniel. Victor suspirou, depois acenou para um de seus homens, que se adiantou com um tablet. Ele tocou uma gravação, a voz de Daniel clara como o dia. Eu sabia sobre o bebê. Eu disse a Antônio que poderia ser um problema. Eu não sabia o que eles estavam planejando até depois, eu juro. Mas o que eu deveria fazer? Virar-me contra os Moretti? Era de uma ligação telefônica. Percebi que eles o estavam monitorando o tempo todo. Daniel avançou de repente, mas foi contido antes que pudesse alcançar qualquer um de nós. Você perdeu, Daniel, disse Victor calmamente. O pendrive que você está segurando não contém nada de valor. Os arquivos reais, incluindo aqueles que documentam o papel dos Moretti no aborto de Helena, já foram entregues a promotores federais com evidências de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e conspiração para cometer assassinato. O rosto de Daniel ficou pálido. Você está blefando. Você nunca trabalharia com os federais para isso. A mão de Victor encontrou a minha, seu aperto quente e firme. Eu abri uma exceção. Mais tarde, enquanto observávamos pelas janelas escuras do carro de Victor, agentes federais invadiram um restaurante de propriedade dos Moretti do outro lado da cidade. Daniel já havia sido levado, não pelos homens de Victor, mas por agentes federais. As evidências contra ele e os Moretti eram esmagadoras, Victor me assegurou. A justiça, de certa forma, seria feita. O que acontece agora? Perguntei enquanto o carro se afastava, voltando para a mansão. Comigo, quero dizer. Victor me estudou, seus olhos escuros indecifráveis. Isso depende de você, Helena. Os cuidados médicos de sua mãe estão garantidos, independentemente. A educação de sua irmã também. Você está livre para ir aonde quiser. Começar uma nova vida longe de tudo isso. E se eu não quiser ir? As palavras me surpreenderam tanto quanto pareceram surpreendê-lo. Por que você ficaria? Ele perguntou com cuidado. Virei-me para encará-lo completamente, porque da maneira mais estranha, a última semana foi o relacionamento mais honesto que já tive. Você nunca fingiu ser algo que não é. Você me protegeu, me ajudou a descobrir a verdade, me deu justiça pelo meu filho. Isso significa algo para mim. Sua expressão suavizou um pouco. Eu ainda sou quem eu sou, Helena.
Um homem com inimigos, com sangue nas mãos. Meu mundo é perigoso. Eu sei. Peguei sua mão, um gesto que pareceu ao mesmo tempo ousado e certo. Mas também é o mundo onde encontrei a verdade, onde encontrei o que quer que seja isso entre nós. Ele entrelaçou seus dedos com os meus, estudando nossas mãos unidas. Não será fácil. Nada que vale a pena é. Sorri fracamente. Além disso, você ainda precisa de uma enfermeira para sua elaborada farsa da cadeira de rodas. Poderia ser alguém que sabe a verdade. Victor riu então, aquele som rico que transformou seu rosto e fez meu coração pular. Suponho que sim. Enquanto o carro nos levava de volta para a mansão que começou como minha prisão e de alguma forma se tornou outra coisa, um santuário talvez, ou o começo de algo que eu ainda não conseguia nomear, percebi que a vida raramente nos dá finais de contos de fadas perfeitos. Em vez disso, nos dá verdades complicadas, aliados inesperados, e às vezes, se formos corajosos o suficiente para alcançá-los, segundas chances nascidas das cinzas de nossas feridas mais profundas. O Vítor Castellano que o mundo temia não havia desaparecido. Ele ainda era o homem perigoso e poderoso que comandava um império tanto de uma cadeira de rodas quanto de pé. Mas ele também era o homem que havia buscado justiça por uma criança que nunca conheceu, que havia protegido uma mulher sem nenhum direito sobre ele, exceto uma tênue conexão através do antigo emprego de sua mãe. E enquanto sua mão segurava a minha, quente e firme enquanto dirigíamos em direção a um futuro incerto, mas compartilhado, decidi que aquilo era um começo suficiente. O resto, nós escreveríamos juntos, um dia de cada vez.